Amém, amados. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Abra comigo na carta de Paulo, escrita à igreja em Roma, ou seja, o livro de Romanos. Romanos 1, 18 a 32. Romanos 1, 18 a 32. Nesta noite nós vamos dar uma palavra de exortação à igreja. Peço que os irmãos abram o seu coração, prepare-se para aquilo que Deus quer falar conosco. Uma palavra séria, uma palavra que exorta, que chacoalha conosco. Uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração há muito tempo atrás, me deu uma ilustração e gostaria de compartilhar com a igreja neste momento. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, Pai, ministra aos nossos corações. Livra-nos, Pai, de experimentarmos o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus, nos envolver no Teu amor, Pai, e sermos obedientes à Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, exorta o Teu povo nesta noite. Ó Deus, prepara cada coração para ouvir a boa semente da Tua palavra e que brote em cada coração, em cada vida, frutos de justiça. Que a santidade de Jesus esteja sobre cada um, Pai. Purificando, renovando, transformando cada vida, debaixo da unção e do poder do Teu Espírito. Usa Teu servo, Pai, como um oráculo do Senhor, como um instrumento, uma ferramenta nas Tuas mãos, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler Romanos 1, 18, é o texto-chave desta noite. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Fala comigo. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Abra comigo no livro de Hebreus também. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 tem tudo a ver com esse trecho da Bíblia.
também fala sobre a ira e o juízo de Deus sobre aqueles que pecam voluntariamente. Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Preste atenção nesse versículo, querido. Primeira vez que Deus me revelou esse versículo, eu me tremi todinho. Preste atenção nesse versículo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor, aquele que pisotear o Filho de Deus, e tiver por profano, em outras versões diz, e cuspir o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ou ultraje, em outras versões, ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Fala comigo, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pode voltar comigo lá em Romanos 1. Glória a Deus. Deus ministra esta palavra em cada espírito, em cada coração. O tema que eu coloquei nesta noite na ministração se chama o cálice da ira de Deus. Deus não quer que você prove esse cálice da ira de Deus. Deus não quer atrair o juízo dele para a sua vida. Tenha bem claro disso. Deus é amoroso, é bondoso, é benigno, é longânimo, é misericordioso, mas Deus também é severo, Deus é firme, Deus é reto, Deus tem a retidão no seu caráter, a santidade, e exige que aqueles que caminham com Ele andem nesta mesma direção. Deus é justo, Deus é juiz, Deus se ira também. Tem gente que só conhece um aspecto de Deus, né? Deus é amor, eu posso aprontar, posso fazer o que eu quiser, e Deus no final das contas ali eu vou dar um jeitinho, vou fazer minhas fórmulas mágicas religiosas, e aí Deus no final da conta, se Ele quiser, Deus me leva para o céu. Nós vamos entender, querido, que é muito sério viver uma vida de pecado. É muito sério e é o reflexo da nossa sociedade atual. Muito nós temos falado sobre isso, o pastor Voltenim agora mencionou sobre uma lei que está saindo da homofobia, ele já falou sobre isso, não vou falar, né? Onde dá privilégios a homossexuais, a lésbicas, e nós temos visto a iniquidade crescer de uma maneira terrível nos dias de hoje, e infelizmente esta iniquidade, este pecado, esta sujeira está invadindo a igreja do Senhor, que deveria ser santa e irrepreensível, deveria ser exemplo para aqueles que estão lá fora. Infelizmente, de uma maneira sorrateira, o diabo não está apenas lá fora, está aqui dentro. E nós temos clamado a Deus, Deus, queremos avivamento, queremos mover, queremos a Tua glória. Só que Deus não virá com a sua glória, querido, enquanto nós não buscarmos e vivermos em santidade. Amém? Santidade e glória caminham juntos. E muitas vezes, dentro das igrejas que clamam, não estou falando dessa aqui especificamente, estou falando da igreja de uma maneira geral, do Brasil, o pecado tem entrado, penetrado, e as pessoas têm tratado o pecado de qualquer maneira. E esta é a exortação da parte de Deus para a sua vida nesta noite e para a minha vida. Que nós venhamos experimentar o Pai amoroso, bondoso, cheio de compaixão e misericórdia, querido. E não venhamos a conhecer o Deus irado. Em 1741, um pastor chamado Jonathan Edwards pregou uma ministração, eu já li várias vezes, essa ministração é tremenda, chamada Pecadores na mão de um Deus irado. Quando este homem estava ministrando nesta época, em 1741, quando ele ministrava esta palavra sobre o juízo de Deus, as pessoas foram tão tocadas por esta palavra, que elas caíam prostradas no chão, chorando e clamando pela misericórdia do Senhor, sentindo a presença de Deus descendo naquele lugar.
e atraindo e trazendo à vida dos pecadores uma convicção do pecado, da justiça e da santidade de Deus. Amém? Querido, quanto mais perto você estiver do Senhor, e maior a glória do Senhor na sua vida, mais Deus vai exigir de você crescimento em santidade. Deus quer te levar a níveis maiores de santidade. Deus quer te levar a níveis maiores de pureza. Deus quer fazer com que você cresça de glória em glória, a imagem do seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler uma história aqui também de juízo, para que você entenda um pouco que com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer, querido. Preste atenção. Existia uma cidade chamada San Pietro, uma das mais importantes cidades das Antilhas francesas na América Central, muito conhecida pela sua beleza, diversões e alto comércio, e o seu porto era sempre cheio de vapores, que eram os barcos da época, de quase todos os países do mundo. Imitava Paris na vida noturna e era cheia de divertimentos desenfreados. Orgulhava a si mesmo de ser a cidade mais depravada das Antilhas. Esse povo prevenido, muitos dias antes dos perigos do vulcão Pelée, que era o nome do vulcão, começou a dar sinais de erupção aquele vulcão, e ninguém quis fugir. A 7 de maio de 1902, uma chuva torrencial desabou sobre toda a ilha de Martinica, e o dia seguinte amanheceu limpo e fresco. O povo acalmado se preparou para o dia da Ascensão, que era um dia lá que eles cultuavam. Repentinamente, às 8 horas, deram-se 2 grandes explosões, que foram ouvidas até nas Ilhas Dominicanas e Santa Luzia, seguidas de uma espessa nuvem muitíssimo grande com listas brilhantes, que descia da cratera do vulcão, cobrindo totalmente a cidade de San Pietro, orgulho das Antilhas francesas, com 28 mil habitantes. Foi totalmente e completamente aniquilada no espaço de 45 segundos. Nós vemos em vários episódios da Bíblia que outros relatos desse aconteceu, querido. Nós vemos o caso de Sodoma e Gomorra, nós vemos o caso de Pompeia, uma cidade em Roma, que o juízo de Deus foi derramado sobre estas cidades, porque o povo estava brincando com Deus. O povo estava brincando com o juízo do Senhor. E com Deus não se brinca. Amém? Fala comigo, com Deus não se brinca. Deus se leva a sério, querido. A Bíblia revela nesse livro de Romanos, para mim é um dos trechos mais importantes da Bíblia. Eu gosto muito porque revela a situação atual da nossa sociedade, a imundícia entrando na vida das pessoas, a depravação consumindo, sabe, a sociedade perdendo os seus rumos, a moral não existindo mais, a falta de caráter sendo exaltado na mídia, e a iniquidade crescendo dia a dia, mais e mais, crescendo na vida das pessoas e por todas as partes. Como está a sua vida, querido? O Espírito Santo me fez ver uma cena que eu gostaria de relatar para você. A ira de Deus é mais ou menos como isso aqui. Talvez as pessoas ali no cantinho não estão vendo, mas aqui tem um cálice, tá? As pessoas vão pecando, pecando, pecando. O cálice de Deus, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. E continuam pecando, 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 mas chega uma hora, querido, que o cálice da ira de Deus transborda. E quando esse cálice transborda, querido, não queira estar debaixo dele. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como você tem tratado o pecado na sua vida, querido? Você tem tratado de qualquer maneira? Você tem levado de qualquer maneira o pecado? Existem pecados escondidos na sua vida? Deus quer tratar e curar isso hoje. Amém? Olha só o que Paulo fala aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus se revela
dos